Novo ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de redação vai ser dividida em dois momentos, tá legal? No primeiro momento nós vamos corrigir as páginas que ficaram para casa, tá joia? Então eu quero que vocês peguem o livro e abram na página 57. Vamos lá, correção? Então eu vou ler, Desvendando os segredos do texto. Então, olha só, eu estou corrigindo a biografia de Fernando Pessoa. A primeira pergunta é: por que Fernando Pessoa foi morar na África do Sul? Aí vem aqui, porque a mãe do poeta se casou com um comandante e foi morar em Durban, África do Sul. Número 2. Quais são os heterônimos mais importantes criados pelo autor? Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro. 3. Além de poeta, Fernando Pessoa trabalhou em quais áreas? Ele foi editor, astrólogo, publicitário, jornalista, empresário, tradutor e crítico literário. 4. A palavra biografia significa ao pé da letra. Escrita da vida, né? Biografia significa escrita da vida. Pensando nisso, qual seria o início e o fim de uma biografia? O início e o fim normalmente são nascimento e morte da pessoa biografada. Número 5. Segundo o texto, Fernando Pessoa nasceu no dia 13 de junho de 1888 e morreu no dia 30 de novembro de 1935. Sobre sua vida, analise as afirmações a seguir. Número 1. O livro Mensagem é uma obra póstuma. 2. Pessoa viveu 47 anos e morreu em decadência de um problema provocados pelo alcoolismo. 3. Fernando Pessoa foi um homem muito introspectivo. Está correto que se afirma apenas em letra C. Número 6. O gênero textual biografia busca relatar a vida de uma pessoa em ordem cronológica. Logo, é um registro escrito de marcas pessoais, de lembranças e fatos relevantes da vida. Sobre isso, responda as questões. A. O texto lido contém marcas pessoais? Justifique sua resposta. Sim. Tá? No início do texto, quando há um relato de vivência com seus pais. Na letra B. Para você, quais foram os fatos mais relevantes da vida de Fernando Pessoa? Quer dizer, relevante, mais importante. É pessoal. 7. Um dos poemas mais famosos de Fernando Pessoa é a autobiografia. Um dos poemas mais famosos de Fernando Pessoa é a autobiografia. Vamos ler atentamente em conjunto com seu professor. Cada um na sua casa, né, galera? Faça uma pesquisa acerca das características do poema e logo após responda as questões. Autobiografia. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sempre bem. São as duas que ele teve, mas só ele a que eles não têm. E assim nas calhas da moda, nas calhas de roda, gira entreter a razão. Esse comboio de corda que se chama coração. Amei-te e por te amar. Letra A. O que é uma autopsicografia? Observe que na formação dessa palavra entraram os elementos psico e grafia. Psicografar significa redigir aquilo que é dito dos espíritos. Então, olha só. Redigir aquilo que é ditado por
espírito, tá? Letra B. Com base na questão anterior, diferencia biografia de autobiografia. A biografia é a obra sobre a vida de uma determinada pessoa. Quem é que escreve? Pode ser um escritor, um jornalista ou um historiador. Quer dizer, essas pessoas elas irão escrever sobre a vida de uma determinada pessoa. Já a autobiografia é escrita, é a pessoa escrever sobre a sua própria vida, tá? Letra C. Na primeira estrofe, no entanto, há uma oposição ao que o título dá a entender. Que oposição é essa? Quando afirma que o poeta é um fingidor. O eu lírico assume a inverdade daquilo que está sendo dito. Hora de produzir, tá? Nós vamos fazer uma redação. Depois de pronta, eu quero que vocês fotografem, que eu quero ver lá no Telegram, tá bom? Primeiro passo, você produzirá sua autobiografia. Mas, professora, eu não sei fazer. Vocês terão que fazer uma pesquisa sobre a sua vida para você escrever sobre a sua vida. Então, não adianta você adivinhar. Você vai ter que fazer uma pesquisa com seus pais, tá? Com seus responsáveis. De quantas linhas? Sempre é a dúvida, né? Ninguém gosta de escrever mais do que 20 linhas. Lembrando que para uma redação ser uma redação séria, perfeita, tem que ter 4 parágrafos, gente. 4 parágrafos, né? Que é a introdução, que é a situação inicial, tá? Aí, desenvolvimento e, por fim, a conclusão, tá? Que é o desfecho. Relatar a própria história significa buscar na memória os acontecimentos que marcaram a nossa vida. É preciso, portanto, muita atenção para não esquecer nada importante. Vocês vão falar sobre o nascimento, as partes mais importantes do nascimento. Depois vocês vão falar sobre a adolescência. Pode falar da época escolar, tá? Resumidamente. Até onde que você está, até a tua idade. O que aconteceu de tão importante na sua vida, né? Que fatos marcaram a sua vida? Que momento histórico de vida do país, sabe? Marcou você de alguma forma. Tá joia? Aí eu quero que façam isso. Pode fazer no caderno, pode fazer em folha separada. Tira uma fotinha e manda para a professora, ok? Nossa próxima aula vai ser o texto da página. Marquem aí. Só um minutinho. Da página 66. Navegar é preciso, viver não é preciso. Eu quero que vocês façam uma leitura dinâmica desse texto. O que é leitura dinâmica? Eu vou ler o texto todo, vocês também. Vamos ler, mas vamos destacar as partes mais importantes desse texto. Porque vocês estão vendo que o texto é grande. E é uma biografia de alguém, tá? Vamos saber de quem é? Depois, vocês irão fazer os exercícios de interpretação até a página 70, ok? Aí eu venho, igual a aula de hoje, trazendo o gabarito do trabalho de casa. Vocês vão conferir e nós vamos dar continuidade a esse capítulo na próxima aula. Não esqueçam de parar o vídeo sempre para que vocês possam corrigir, tá bom? Um abraço para vocês, não esqueçam do trabalho de casa, até a nossa próxima aula. Uma determinada pessoa. Já a autobiografia é escrita, é a pessoa escrever sobre a sua própria vida, tá? Letra C. Na primeira estrofe, no entanto, há uma oposição ao que o título dá a entender. Que oposição é essa?
quando afirma que o poeta é um fingidor. O eu lírico assume a inverdade daquilo que está sendo dito. Hora de produzir, tá? Nós vamos fazer uma redação. Depois de pronta, eu quero que vocês fotografem, que eu quero ver lá no Telegram, tá bom? Primeiro passo, você produzirá sua autobiografia. Mas, professora, eu não sei fazer. Vocês terão que fazer uma pesquisa sobre a sua vida para você escrever sobre a sua vida. Então, não adianta você adivinhar. Você vai ter que fazer uma pesquisa com seus pais, tá? Com seus responsáveis. De quantas linhas? Sempre é a dúvida, né? Ninguém gosta de escrever mais do que 20 linhas. Lembrando que para uma redação ser uma redação séria, perfeita, tem que ter 4 parágrafos, gente. 4 parágrafos, né? Que é a introdução, que é a situação inicial, tá? Aí, desenvolvimento e, por fim, a conclusão, tá? Que é o desfecho. Relatar a própria história significa buscar na memória os acontecimentos que marcaram a nossa vida. É preciso, portanto, muita atenção para não esquecer nada importante. Vocês vão falar sobre o nascimento, as partes mais importantes do nascimento. Depois vocês vão falar sobre a adolescência. Pode falar da época escolar, tá? Resumidamente. Até onde que você está, até a tua idade. O que aconteceu de tão importante na sua vida, né? Que fatos marcaram a sua vida? Que momento histórico de vida do país, sabe? Marcou você de alguma forma. Tá joia? Aí eu quero que façam isso. Pode fazer no caderno, pode fazer em folha separada. Tira uma fotinha e manda para a professora, ok? Nossa próxima aula vai ser o texto da página, marquem aí, só um minutinho, da página 66. Navegar é preciso, viver não é preciso. Eu quero que vocês façam uma leitura dinâmica desse texto. O que é leitura dinâmica? Eu vou ler o texto todo, vocês também. Vamos ler, mas vamos destacar as partes mais importantes desse texto. Porque vocês estão vendo que o texto é grande. E é uma biografia de alguém, tá? Vamos saber de quem é? Depois, vocês irão fazer os exercícios de interpretação até a página 70, ok? Aí eu venho, igual a aula de hoje, trazendo o gabarito do trabalho de casa. Vocês vão conferir e nós vamos dar continuidade a esse capítulo na próxima aula. Não esqueçam de parar o vídeo sempre para que vocês possam corrigir, tá bom? Um abraço para vocês, não esqueçam do trabalho de casa, até a nossa próxima aula.